Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou de forma unânime na última semana o ingresso da entidade no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a revogação de parágrafos da Lei 8.906 de 94 que tratavam de prerrogativas profissionais da advocacia, sobretudo da imunidade material dos advogados no exercício da profissão. Por alguma razão, estes dois artigos foram suprimidos da lei sem qualquer discussão ou emenda nas duas casas legislativas. É algo que nós consideramos como um erro material que pode ser resolvido na modalidade administrativa. Nós já empreendemos diligências para que isso aconteça, já oficiamos ao presidente da Câmara dos Deputados, através do relator do projeto que alterou a lei. Isso está em processo. Já há compreensão do Congresso, da Câmara, neste momento, de que houve essa supressão e há compreensão para que seja encaminhada a correção do erro material. Concluo, senhor presidente, autorizando o Conselho Federal a ajuizar, autorizar a diretoria do Conselho Federal a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por inconstitucionalidade formal, tá, decorrente deste projeto de lei, por inobservância do devido processo legal legislativo, que não foi observado neste processo, e também por inconstitucionalidade formal, uma vez que retirada do campo normativo principalmente o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 8.906, você nega concretude ao artigo 133 da Constituição Federal. E, além disso, no meu voto, eu estou também, além de indicar e autorizar a diretoria do Conselho Federal a propor a ação direta de inconstitucionalidade, eu também estou abrindo a oportunidade para o Conselho Federal, se assim eu entender, ajuizar outras medidas judiciais que entender pertinentes para esse caso, que seria o caso até de avaliar a possibilidade de até mesmo o ajuizamento de um mandado de segurança, tendo em vista que o Congresso, em momento algum, nem na elaboração do projeto de lei, quando das demais fases do processo legislativo, em momento algum, deliberou sobre a revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da Lei 8.906. Nós devemos imediatamente entrar com ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de avançarmos nestas tratativas administrativas e, se for o caso, a Câmara, o Congresso Nacional, ao prestar as informações ao Supremo Tribunal Federal, informe que isso foi corrigido caso ocorra antes da apreciação da nossa liminar. Mas fato é que os dispositivos estão revogados. Hoje a advocacia está com este percalço na defesa das suas prerrogativas, de modo que eu acrescento aqui essa sugestão ao plenário para que, independente do trabalho administrativo que está sendo muito bem feito, é preciso se reconhecer isso, Vossa Excelência conversou e acompanhei isso com o Congresso Nacional, a diretoria tem feito um trabalho de diálogo, demonstrando e apontando esse erro que já foi reconhecido, mas que, por se tratar de ato complexo, não é tão simples assim. Nós não temos a segurança de que simplesmente mandar um ofício à Presidência da República vai ser resolvido, nós não temos essa segurança, de modo então que sugiro que se ingresse com essa ação imediatamente, sem prejuízo desse trabalho que já vai sendo feito. Ainda durante a sessão, a Comissão Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da OAB Nacional iniciou os estudos para traçar o Plano Nacional de Descarbonização da Advocacia. Confira. Cada vez mais as causas ambiental e climática merecem a atenção e a participação de toda a sociedade.
É pensando nisso e para marcar os 30 anos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assinada na Rio 92, que a OAB lançará seu Plano Nacional de Descarbonização da Advocacia, o OAB Carbono Zero. Inicia agora, na Ordem dos Advogados do Brasil, a construção do plano de ação rumo a uma advocacia sustentável e comprometida com a qualidade de vida de todos. Um grande debate para a definição de uma série de ações e orientações que, em breve, vão possibilitar uma advocacia mais sustentável e um futuro melhor para todos. OAB Carbono Zero, pelo direito ao futuro. É um projeto inovador de verdade, que vai trazer para todos nós responsabilidades não só para nós que estamos aqui, mas para todas as advogadas e advogados, e de modo muito especial para os que estão vindo. Porque esse é um projeto efetivamente para o futuro, que envolve a responsabilidade e envolve também o cuidado para gerações futuras. Muito obrigada. Na oportunidade que te parabenizo, te agradeço também por toda a sua dedicação a estas pautas que, a mim, pelo menos, são muito interessantes, sou muito sensível, porque venho de uma região que não é novidade, guarda a maior cobertura vegetal de floresta do mundo, salvo engano, que é a floresta amazônica. Então, as suas pautas são sempre necessárias, e faço também um registro à atuação da querida Ana Carolina Barchet, que divide pauta com você à frente da presidência da Comissão Nacional Ambiental. Então, as pautas dessas duas comissões, não que as outras não sejam importantes, mas para mim, que sou filho do Amazonas e sei da realidade do que acontece no norte do país, são pautas muito sensíveis. E na mesma ocasião, parabenizo a conselheira federal Marina Gadelha, pois no decorrer da semana passada passou a integrar o Observatório Nacional de Mudanças Climáticas instaladas no CNJ. Marina, receba os parabéns da advocacia brasileira. Ao final da última sessão do Conselho Pleno deste primeiro semestre, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também celebrou o trabalho coletivo pela OAB com a advocacia para defender as pautas da categoria e melhorar a vida e o trabalho de advogadas e advogados. Acompanhe. Nesses 6 meses, Vossa Excelência demonstrou sua habilidade em trazer grandes conquistas para a nossa advocacia. Vossa Excelência recuperou esse foco, trazendo para a advocacia tudo aquilo que ela espera de uma diretoria alinhada, né, que tem feito um trabalho de escola que nós precisamos, né, para todos aqueles que dependem da advocacia. De fato, as suas palavras me sensibilizam muito, porque eu não tenho feito outra coisa da minha vida, abdicado inclusive da minha advocacia, para me dedicar à Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho como testemunha e aliados meus irmãos de diretoria, minhas irmãs conselheiras federais e meus irmãos conselheiros federais. Começamos assim unidos e terminaremos esse mandato fazendo um mandato histórico, se assim Deus nos permitir, e sairemos muito maiores e sempre muito mais unidos, que é isso que importa para a advocacia brasileira, isso é que importa para o Brasil, é termos paz. A Ordem dos Advogados do Brasil celebrou o Dia da Advocacia Trabalhista, um campo de atuação do direito que, de acordo com dados do Exame de Ordem Unificado, é o segundo mais popular do país. O último boletim estatístico do exame, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas em 2020, apontou que, na média, cerca de 1 em cada 4 candidatos optam pelo direito do trabalho na segunda fase das provas como campo de atuação. Nesse dia 20 de junho, que comemoramos o Dia da Advocacia Trabalhista, é um dia que temos muito a comemorar devido a grandes avanços que a categoria conseguiu, sobretudo o avanço com relação aos honorários de sucumbência do advogado trabalhista, que até pouco tempo atrás não cabia ao advogado trabalhista a condenação em honorário de sucumbência. Uma outra questão também em que pese ter sido um momento de grande comoção nacional, mas nesse momento de pandemia, a advocacia trabalhista foi um dos ramos da advocacia mais procurados pela sociedade. Seja pelo lado do empresário, que ficou sem saber o que fazer no momento de pandemia, no momento de lockdown, seja também pelo lado dos trabalhadores, que em muitos momentos se viram sem emprego, sem salário. Então, foi um ramo da advocacia que teve, em que pese todo o lado negativo da pandemia, mas foi um ramo da advocacia que teve muito trabalho
durante esse período de pandemia? A advocacia trabalhista ela sempre foi enxergada como uma advocacia marginal, por não haver grandes discussões jurídicas e grandes enfrentamentos, e porque no seu início ela cuidava de fenômenos sociais de baixa complexidade e de pouco potencial econômico. Isso se transformou com a complexidade das relações sociais, com o aprofundamento, com a ampliação da competência material do direito do trabalho trazida pela emenda número 45 de 2004, fazendo com que o advogado e advogada trabalhista fosse, como a Justiça do Trabalho é, uma advocacia profundamente especializada, pois se debruça apenas sobre uma única temática do ordenamento jurídico e que tem uma grande relevância social porque cuida do maior negócio jurídico do nosso país, que é o contrato de trabalho entre empregado e empregador, com consequências profundas na vida em sociedade e na própria economia do nosso país, que tem no primado do trabalho e da livre iniciativa seus fundamentos. Então é uma advocacia que, a despeito desse olhar enviesado que lhe é impingido, até mesmo pela própria advocacia, marcha incólume, se aperfeiçoando, se metamorfoseando em novas modalidades de trabalho, inspirando pessoas também e advogados, novas advogadas a trabalhar como advocacia trabalhista, e assim ela continuará defendendo aquilo que lhe é mais caro. Amigo advogado trabalhista, amiga advogada trabalhista. O dia 20 de junho, em que celebramos o Dia da Advocacia Trabalhista no nosso país, é um dia de júbilo, sim. É um dia de esperança, é um dia de certeza de estar lutando e travando o bom combate, seja advogando para empregados ou para empregadores. O nosso objetivo é convergente e é comum, é pacificar esse conflito, é pacificar essa relação, é procurar, ao pacificar, conduzi-la para atingir seus ditames sociais e econômicos, fazendo com que empregados e empregadores possam coexistir de maneira harmônica, de maneira equilibrada, e também fazer valer os direitos fundamentais que estão capitulados no artigo 7º da Constituição Federal e a ordem econômica fundada na livre iniciativa. É com essa pacificação que nós sabemos da nossa importância na advocacia brasileira e também do nosso país. Parabéns, amigo advogado e amiga advogada trabalhista, pelo nosso dia. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu com consternação a notícia da morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, na região do Vale do Javari, na Amazônia. A morte de dois profissionais reconhecidos internacionalmente pela importância dos respectivos trabalhos desenvolvidos na Amazônia é mais uma triste página do histórico de conflitos que assola a região. A OAB recebeu com uma profunda consternação indignação, todas as notícias, inclusive a confirmação da morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, porque isso é mais um capítulo da nossa história, dos conflitos que acontecem naquela região. Nós sabemos que o Amazonas é uma região rica, né? A floresta amazônica é um dos maiores patrimônios da humanidade e, infelizmente, é um território abandonado pelo Estado, né? A gente sabe também que a flexibilização da proteção de leis ambientais, das leis, né, de proteção ambiental, acaba afastando, né, o Estado, diminuindo a presença do Estado ali e vulnerabilizando o trabalho de indigenistas como o Bruno e colocando as populações indígenas, inclusive que vivem, né, muitas ainda em isolamento, vulnerável a essas forças que atuam para o narcotráfico, para o tráfico de madeira, ali naquela região, né? Então, a morte do Bruno, a morte do Dom, na verdade, é um capítulo muito triste dessa história e nós recebemos com profunda tristeza e indignação, mas a gente espera também que as forças que estão empenhadas para desvendar esse caso, enfim, atuem até descobrir a autoria, né? Quem foi que mandou matar Bruno e Dom, que a gente possa não ter só a responsabilização dos culpados, mas que o Estado também possa retomar, né, com força, por exemplo, o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Ambientalistas e Comunicadores, possa retomar com força a política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos. Eu quero lembrar que nós temos um caso semelhante na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso do advogado Gabriel Pimenta, que foi assassinado em 1982, né, no exercício da sua profissão,
ali no Pará, onde advogou por comunidades de trabalhadores rurais. E apesar de ser descoberto o mandante do crime, esse crime prescreveu e o Estado brasileiro nunca respondeu de forma adequada a esse crime em relação à punição dos mandantes. E aí esse crime chega na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão de Direitos Humanos e outras comissões seccionais, se habilitou como amicus curiae, e um dos nossos requerimentos é que a política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos, ambientalistas, comunicadores, seja retomada de forma efetiva, né? É importante registrar que o Brasil, de acordo com o levantamento de organizações como Terras de Direito e Justiça Global, é o 4º país do mundo onde mais se matam defensores de direitos humanos, e a gente não pode continuar figurando como quase protagonista ou como protagonista nessa estatística tão dura. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A OAB Nacional reagiu em resposta à conduta arbitrária da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em nota, a ordem repudiou com veemência a violação das prerrogativas da advocacia. Confira. Segundo a nota de repúdio, abre aspas, os atos foram extremamente desrespeitosos e totalmente incompatíveis com a Lei Orgânica da Magistratura, sem falar que atentaram diretamente contra as prerrogativas profissionais da advocacia, estabelecidas no artigo 7º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, pela Lei Federal 8.906, de 94. Com efeito, os atos também atentam contra a democracia, vez que o artigo 133 da Constituição da República estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Fecha aspas. O caso Henri Borel, acontecido no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, representa mais uma faceta daqueles que transitam pelo abuso de autoridade, no sentido do advogado que está exercendo a profissão ter uma imposição que não está no regramento legal, porque nós temos que nos tratar com respeito, e a magistrada, pelos vídeos que circularam pelas redes sociais, demonstrou total desequilíbrio na condução da audiência do Tribunal do Júri, determinando que os advogados sentassem, de alguma forma não dando a palavra aos advogados, dizendo que não reconhecia o Estatuto da Advocacia. Isso o magistrado jamais pode falar isso, porque o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, ela representa uma lei federal que dá direitos e garantias ao exercício da advocacia. E a OAB do Estado do Rio de Janeiro, através da sua comissão de prerrogativas, através do presidente Marcelo, juntamente com a presidente do Paraná e Conselho Federal, Comissão Nacional de Prerrogativas e o presidente Beto Simonetti, assim que nós tivemos a visualização por parte das redes sociais, conversamos com os advogados, inclusive eu estava no Rio de Janeiro, no encontro de prerrogativas daquele estado, justamente no dia que deu esses atos, nós imediatamente já oficiamos a corregedoria local do estado para que tome providências. Nós estamos aguardando, porque o próximo passo, se não houver algum ato administrativo que coloque e que diga sobre a conduta da magistrada pela forma como foi realizada a corregedoria, nós iremos ao Conselho Nacional de Justiça. Esse é o dever que a instituição OAB tem quando colegas no exercício pleno da sua advocacia sofrem esses abusos e, consequentemente, ficam limitados pelo autoritarismo de exercer sua profissão. Nós não vamos negociar 1 milímetro de prerrogativas. Nós estamos atentos, nós sabemos quais são os casos que a autoridade pública realmente exerce o autoritarismo em cima do colega advogado e advogada, impedindo-o de exercer a sua profissão, de representação da cidadania, e nós não vamos tolerar hipótese alguma esse tipo de postura autoritária. Nós vamos trabalhar com a lei de criminalização de prerrogativas, nós vamos trabalhar com os ofícios às corregedorias e ao CNJ e vamos instituir o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas como resposta para, quem sabe, ter a conscientização de que o advogado não está
ao lado da impunidade, e sim da segurança jurídica representando o cidadão. E mais uma vez, argumentar não é desacatar. E mais, violação a prerrogativas está na lei e a sua violação é crime. Foi anunciado na última semana, durante a sessão ordinária do Conselho Pleno, que a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, será a sede da Conferência Nacional da Jovem Advocacia. O evento será realizado em 2024. A advocacia jovem deste país terá como sede da próxima Conferência Nacional da Jovem Advocacia a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. De histórico para a advocacia sul-mato-grossense, nosso estado jamais recebeu presencialmente uma conferência nacional. Eu quero dizer, presidente Beto Simonetti, que o seu conterrâneo, saudoso e brilhante e genial poeta Tiago de Mello, dizia que as águas falam, as águas cantam, e vocês podem ter a certeza que as de Bonito cantam uma melodia muito especial e única. Será um prazer recebê-los. Quero registrar que Mato Grosso do Sul tem 17 mil profissionais da advocacia. Bonito é uma cidade do interior do nosso estado, com 22 mil habitantes. Isso prova, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, que a política de interiorização da advocacia inaugurada pelo presidente Beto Simonetti é uma realidade, porque teremos no interior do Mato Grosso do Sul, pela primeira vez, um evento de magnitude nacional. O Conselho Federal e a seccional da OAB em Santa Catarina enviaram ofícios ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público para que os órgãos investiguem a conduta da magistrada e da promotora de justiça que atuaram no caso da criança grávida vítima de estupro em Santa Catarina. Tem escrito que vocês queriam a interrupção na gravidez. Você sabe o que é a interrupção na gravidez? Não. Para você, qual a expectativa que você tem em relação ao bebê contigo? Você quer esperar ele nascer? Você quer vê-lo nascer? Sim. Não quer? Não quer vê-lo nascer. Como que vocês chamam isso entre você e a mãe? Esse não querer ver o bebê nascer. Quanto tempo que você aceitaria ficar com o bebê na tua barriga, pra gente acabar de formar ele, dar uns medicamentos pro pulmãozinho dele ficar maduro, pra gente poder fazer essa retirada antecipada do bebê para outra pessoa cuidar, se você não quiser. É que você vai no médico, né? A gente vai fazer essa pergunta pro médico. Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho e bebê? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas? Aceitaria? Uhum. E depois que esse neném fosse retirado, daí, como a gente tem como preparar para o nenenzinho ter como sobreviver. Nessas condições, você aceitaria que a gente entregasse para um outro casal, ser pai e mãe do bebê? Sim. Aceitaria? Uhum. Você não tem interesse em ficar com o bebê? O bebê já está completo, ele já é um ser humano. Consegue entender isso? Ele já está com quase 6 meses. Tem bebês que nascem até antes e ainda sobrevivem. Que a gente queria ver se tu concordarias, era de que a gente mantinha mais 1 a 2 semanas apenas na tua barriga, porque para ele ter a chance de sobreviver mais, ele precisa tomar os medicamentos para o pulmão se formar completamente. Em vez de deixar ele morrer, porque já é um bebê, já é uma criança, em vez de a gente tirar da tua barriga e ele morrer ali agonizando, é isso que acontece, que o Brasil não concorda com a eutanásia, o Brasil não vai dar um medicamento para ele, ele vai nascer chorando, não vai se dar um medicamento para ele morrer, isso não acontece, ele vai morrer ele agonizando, né, agoniando. A gente tirar ele, dar todos os suportes médicos para que ele sobreviva e a gente entrega para um casal para adoção. Tu aceitarias, então, ficar mais 2 semanas, 1 ou 2 semanas, para fechar esses 6 meses deles, a gente dá a medicação que ele precisa para o pulmãozinho dele se formar por inteiro, a gente faria interrupção, só que em vez de deixar ele falecer, a gente entregaria para adoção? Pegarias? Recebemos com muita consternação aqui na Ordem as imagens trazidas por uma reportagem
relativas à conduta de uma magistrada, de uma promotora, numa audiência relativa a um estupro de uma menor que acabou, inclusive, engravidando. É uma situação, já que o processo corre em segredo de justiça e não tivemos acesso a todas as imagens, nós solicitamos ao CNP e ao CNJ a apuração da regularidade das condutas das operadoras do direito, como também, e aí tem um fato importante, para reforçar a importância da gravação dos atos processuais. A recomendação 94 de 2021 foi editada a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para garantir maior publicidade, transparência e, com isso, urbanidade nas audiências judiciais, sessões de julgamento. Isso garante não apenas o direito das partes, como facilita a defesa das prerrogativas da advocacia, como também cria um ambiente de maior urbanidade, mais civilidade nas audiências judiciais e nos atos processuais. Não foi apenas esse ato processual, mas tivemos recentemente o caso do menor Henri Borel, em que ficou demonstrado que a gravação dos atos processuais é uma necessidade para que todos esses atos públicos tenham registro e com isso se possa cada vez mais garantir o direito das partes. Verificar que esse ofício encaminhado ao CNJ busca transformar essa recomendação 94/2021 numa resolução para obrigar que em todo o judiciário do país nós tenhamos igual medida e, com isso, garantir cada vez maior proteção das partes, jurisdicionados e operadores do direito. Como também no CNMP, fizemos idêntico ofício para pleitear a edição de uma normativa para garantir que naqueles procedimentos, nos PICs, em que haja tomada de depoimentos, todos estes depoimentos sejam gravados também e, com isso, quem ganha é o jurisdicionado, é a justiça, é a cidadania. Por isso que a OAB Nacional busca, através deste ato, não apenas reforçar a necessidade de apurar as condutas, como principalmente criar uma medida para o futuro, uma melhoria do funcionamento do sistema de justiça em nosso país. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!